Vamos dar início a mais um seminário online Empresas do programa Prodir, mestrado em Direito. Hoje nós temos aqui como convidado Yuri Matheus Araújo Matos, é um colega dedicado, desprendido e conhecedor da matéria. Ele é advogado militante, é pesquisador e mestrando em Direito pela UFES. O tema que ele vai propor para a discussão é compliance supranacional como instrumento para a promoção da função social da empresa. Então, muito obrigado a você que está nos assistindo, muito obrigado a Matheus. E aí eu passo a palavra para o colega para suas colocações. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Beleza. professor. Isso Boa aí. tarde. Então, nós vamos tratar do compliance supranacional e o foco do nosso trabalho é basicamente o seguinte: empreender não é uma tarefa fácil, especialmente no Brasil e principalmente nos períodos de crise. Requer muito esforço, dedicação, muita força de vontade para superar certas burocracias que nós temos. Nós do direito somos conhecidos como os principais vilões, porque nós temos ideias de leis para tudo. Isso faz com que nós criemos regras para que possamos vender as exceções. Quebramos a igualdade assim entre os próprios empresários, tornando alguns mais beneficiados que outros. Criamos então uma dupla injustiça social. Enquanto algumas pessoas não conseguem nem sair do lugar de tantas dificuldades que têm, outros empreendedores não precisam respeitar sequer o mínimo, o essencial para a sua atividade empresarial: a proteção ao meio ambiente, aos trabalhadores e os pagadores de impostos, por exemplo. Por isso, nós estudamos aqui não a criação de novas regras, mas como extinguir algumas desnecessárias que já existem, tornando o seu cumprimento e fiscalização mais fáceis. Nós explicamos então no trabalho o que é supranacionalidade, o que ela tem a ver com esse assunto e como ela pode ajudar o empresário, o contador, o advogado e até mesmo o próprio Estado no seu dia a dia. Então, iniciamos nosso trabalho examinando os reflexos da aproximação entre direito e moral na hermenêutica contemporânea sobre o nosso sistema empresarial brasileiro, com enfoque nas compreensões sobre o conceito de empresa, o que é empresário e a sua responsabilidade socioeconômica. Nós analisamos como instituições e também como indivíduos, porque, afinal de contas, são indivíduos que tocam as instituições. E eles possuem deveres sociais, sem prejuízo, é claro, da autonomia patrimonial, para que ele possa tocar a sua empresa, o seu empreendimento de forma bastante lucrativa e sempre proveitosa. A ampliação da concepção da responsabilidade social está atrelada ao seguinte fato, que é uma premissa que nós adotamos no nosso trabalho: que o desenvolvimento da atividade econômica, ou seja, a concepção de um dever estatal de tutela da dignidade da pessoa humana, passa a ser difundida entre os demais atores, não só no Estado, mas também para as empresas e todas as demais instituições que possuem relação com ele. Todos são responsáveis segundo a sua própria capacidade, por isso que nós temos a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Portanto, é relevante o estudo dos deveres empresariais para este fim. Mas o âmbito empresarial não é um âmbito homogêneo, e são recorrentes as divergências entre diversos tipos de empresas e diversos tipos de empresários também, inerentes à sua própria atividade e ao seu tamanho, porte da empresa. E por isso existem algumas teorias sobre a própria concepção da empresa, sobre o empresário, e elas buscam aferir objetivamente o alcance subjetivo da função social da empresa. Então, sabendo separar pequenas de grandes empresas, de acordo com o seu ramo de atividade, nós podemos, então, adotar algum pressuposto de responsabilidade decorrente da capacidade do empresário, estudando, assim, os limites e também as preponderâncias da função social da empresa dentro do nosso direito empresarial. Dentre os destinatários da função social da empresa, nós temos atores internacionais, por exemplo. Esses atores internacionais que atuam em vários países possuem a aptidão para desrespeitar a legislação de alguns países, simplesmente transferindo a sua produção e consumo para outros locais, até mesmo em relação à proteção ambiental. Consequentemente, é possível que exista o dumping internacional como uma técnica empresarial de afastamento daqueles deveres inerentes à função social da empresa. Estuda-se a adoção da supranacionalidade no ordenamento jurídico brasileiro como um instrumento para resolver o dumping internacional. Isto é, o nosso problema, no qual algumas sociedades empresárias possuem capacidade de se mudarem literalmente para outros países com o fim de desrespeitarem determinadas regras, esse problema seria reduzido através da coordenação internacional. Então, nós estudamos a coordenação internacional sobre os procedimentos como hipótese de resolução das dificuldades inerentes às diferenças da concretização da função social da empresa. Adotamos como hipótese secundária a relevância do compliance
para adequação entre a estrutura interna da sociedade empresária e a sua política empresarial. O papel da simplificação é muito importante no cumprimento das obrigações acessórias e também no controle internacional e também controle popular da sociedade em geral, dos consumidores, dos próprios trabalhadores, da função social da empresa. Inicialmente, nós estudamos alguns periódicos, livros, jurisprudência internacional. Em seguida, passamos para a diretiva e estruturação da União Europeia, especialmente em relação à sua reforma fiscal e também em relação à sua política para refugiados. E também estudamos a aplicabilidade prática das técnicas procedimentais de mitigação do dumping internacional no cenário internacional. Então, a partir desse estudo, nós constatamos que, através de uma coordenação internacional, aquelas sociedades empresárias que possuem aptidão para aplicarem o dumping empresarial internacional teriam, assim, essa possibilidade de aplicação do dumping reduzida, em prestígio, é claro, dos demais atores, especialmente das micro e pequenas empresas. Isso possui uma evolução no nosso cenário atual, porque pequenas empresas também possuem um aspecto internacional, especialmente em virtude do crescimento das startups. Por isso, nós tratamos também das startups no artigo. Tranquilo. Matheus, muito obrigado por suas palavras, viu? Mostra que realmente você é estudioso do assunto. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta. Esse compliance que você reporta no seu artigo, você colocou aqui para mim e para todos vocês que estão assistindo também, como ele poderia ser aplicado na sua função social da empresa? E aí eu digo da pequena e média empresa. Qual a sua visão perante isso? Bom, primeiramente, através da isonomia decorrente do cumprimento pelas próprias grandes empresas. Pelo seguinte, simplesmente criar novas regras no cenário internacional sem simplificar as normas internas, criaria uma burocracia imensa, dificultaria muito mais o trabalho dos empresários. Então, a unificação legislativa, através de coordenação internacional, permite que as grandes empresas se adequem à função social da empresa e, dessa maneira, haja melhor concorrência com as micro e pequenas empresas. Além disso, os pequenos empresários possuem muitas dificuldades no cumprimento das obrigações acessórias, tributárias, trabalhistas, consumeristas, e através dessa coordenação, eles teriam maior facilidade para empreender no Brasil e vender em outros países, por exemplo. Seria mais fácil exportar para uma pequena empresa, algo praticamente impossível hoje no Brasil. E esse é um dos motivos pelo qual o Brasil está um pouco atrás no cenário do comércio internacional. Se os pequenos empresários não possuem aptidão para vender no exterior, através do compliance internacional, seria possível que os micro e pequenos empresários participassem também, competindo efetivamente com grandes empresas, colaborando e competindo com elas nos outros países. Acredito que esse seja o principal foco, o principal benefício, especialmente em relação às startups. Beleza. Matheus, muito obrigado, viu, por sua colocação, a gente vê sua segurança, e a você que está nos assistindo também, muito obrigado pela sua presença, e nos colocamos à disposição para alguma indagação, alguma pergunta, e clique no nosso canal, clique no nosso vídeo, compartilhe com os amigos e coloque-se à disposição também para nos ajudar nesse compromisso de uma função social do conhecimento, de passar o conhecimento. Matheus, muito obrigado e nos vemos no próximo encontro aí, beleza? Um forte abraço aí a você e a todos que estão nos assistindo, beleza?